Oi pessoal, eu sou a Vi Grunwald e no vídeo de hoje eu vou estar conversando com vocês sobre um assunto que vocês já me pediram há bastante tempo no vídeo, que é como meus pais aceitaram o meu estilo. Bom, eu vou começar contando da minha história, de todas as minhas modificações, e depois a gente conversa um pouquinho a respeito. Bom, eu queria fazer uma mecha colorida no meu cabelo, uma mecha cor-de-rosa, desde quando eu tinha 13, 14 anos, que eu tinha visto a menina na internet, era super linda, eu super me inspirava nela, ela tinha fotos incríveis, então tudo contribuiu para que eu, aos 13, 14 anos, quisesse ter uma mecha de cabelo colorido. Minha mãe, ela nunca disse não, ela sempre, depois a gente vai, depois a gente vê, e aí você faz um dia, e ela sempre me enrolou. Porém, essa ideia sempre ficou na minha cabeça. Quando eu comecei a trabalhar, aos meus 16 ou 17 anos, eu juntei meu primeiro salário e com esse salário eu fui direto na cabeleireira mudar o cabelo todo. Eu pintei o cabelo todo de vermelho com uma partezinha preta aqui embaixo da franja. O fato de eu começar a trabalhar me trouxe mais autonomia, mais respeito em relação à minha mãe e fez com que ela pensasse mais a respeito da importância do cabelo colorido pra mim, da importância dessas modificações para mim. Bom, e aí... Por exemplo, piercings. Meu piercing do umbigo, eu já tinha desde os meus 11, 12 anos que meu pai me levou pra fazer. E então não foi nenhum problema. Minha mãe, ela sempre concordou, meu pai também. Mas, meu piercing do nariz também, ela concordou porque ela achava bonitinho. Quando eu falei do piercing da bochecha, porque na verdade eu queria fazer o Sneak Bites, eu não tinha falado pra ela ainda, mas depois eu não quis mais os Sneaker Bites, eu queria uma coisa diferente, eu encontrei os Chic Piercings. Quando eu falei pra minha mãe, ela ficou louca. Ela falou, se você fizer isso, você não entra mais em casa, porque vai ficar horrível. E até hoje ela não gosta muito dos meus piercings. Ela fala que são 2 pregos presos na minha bochecha e ela não gosta, mas ela respeita. Da mesma forma que as tatuagens. Ela não gosta das tatuagens, ela não é muito fã, ela acha feio, mas ela respeita a minha vontade, porque ela já sabe que eu sou uma pessoa responsável o suficiente pra não fazer uma tatuagem por impulso, não fazer um piercing por impulso, não fazer uma coisa assim por impulso. Eu planejo muito antes de fazer. Eu sempre escolho o desenho, eu vejo se eu vou enjoar desse desenho ou desse piercing, se isso vai interferir na minha vida no futuro. Por exemplo, tatuagem não é uma coisa que dá pra você tirar fácil, não é uma coisa tranquila remover uma tatuagem. Então, eu tenho que pensar como eu vou fazer, com quem eu vou fazer, com que profissional, se esse desenho vai ficar à mostra ou não. Então é uma coisa que você tem que pensar muito antes de fazer. Da mesma forma que o cabelo colorido. Você pode acabar tendo um corte químico no seu cabelo, você vai estar preparado pra isso, você vai cuidar bem, você vai querer hidratar depois. Então tem muitos poréns que você tem que pensar antes de fazer qualquer modificação. E você tem que mostrar pros seus pais que você tá ciente desses problemas e dessas soluções. E que isso vai interferir na sua vida de uma forma positiva, que isso não vai ser um empecilho. E você tem que conversar muito com eles, porque não adianta você bater de frente. Se você falar, não, eu vou fazer e dane-se meus pais, provavelmente você vai perder muitos privilégios que você poderia ter, sabe? Você pode muito bem tentar conversar com eles, explicar pra eles os seus motivos, as suas razões e tentá-lo convencer que isso é importante pra você, do que você chegar e falar, não, vou fazer e pronto, e aí você acabar perdendo a confiança e o respeito dos seus pais. Então eu acho muito pior. Então, acho que a primeira coisa que você tem que fazer pra convencer seus pais é conversar com eles, explicar, falar pra eles o que é importante pra você, o porquê, você tá ciente da responsabilidade que isso vai te trazer, você tem que conversar com eles, explicar tudo direitinho. Quando bater de frente com seus pais, eu acho que assim, quando é uma coisa que é muito importante pra você, muito mesmo, você tem que chegar pra eles e conversar, olha, eu quero isso, vamos conversar, vamos negociar, porque eu quero muito isso, como a gente pode chegar no meio termo? Chegar numa forma que vocês concordem e eu também. Por exemplo, eu posso não tatuar o peito todo, mas se eu tatuar só aqui, só a gaiola, vocês ficariam mais felizes? Vocês ficariam mais tranquilos? Eu ficaria feliz com esse desenho? Acho que todo mundo tem que abrir mão para as coisas darem certo. Não é só você abrir mão, não é só seus pais abrirem mão. Eles não são obrigados a isso da mesma forma que você também não é obrigada a isso. Se você quer uma coisa, comece a trabalhar, se esforça por ela. Não necessariamente trabalhar, sair procurar um emprego. Mas você pode conversar com seus pais, mãe, se eu limpar a casa por 1 ano, você me deixa fazer tal coisa? Conversa com eles, negocia com eles, porque provavelmente você vai conseguir se você fizer isso de uma forma respeitosa, sem afrontar, sem tirar a autoridade deles, porque isso é muito importante em relação aos pais. Não tem como você chegar e fazer uma coisa aos 13 anos, sabe? Você precisa deles, você é dependente deles. É horrível ouvir isso, eu odeio ouvir isso até hoje. Eu tenho 22 anos, eu tenho 21, vou fazer 22. E é horrível ouvir isso, sabe? Mas é a verdade, a gente tem que aprender a lidar com todo o nosso limite, com todo o nosso potencial. Bom,
é isso, eu espero ter ajudado um pouquinho vocês a terem ideias de como articular com seu pai as suas vontades, pra vocês entenderem o lado deles e eles entenderem os seus. Eu espero que tenha ajudado um pouquinho, pelo menos. E se inscrevam no canal, deem um like no vídeo, curtam, e é isso aí. Beijo, tchau, tchau!